Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu gostaria de estender um pouco mais o tema político, né, do Round 6. E eu recebi uma pergunta muito interessante de uma seguidora que perguntou o seguinte: olha, então o que nós devemos fazer? Se a gente não consegue mudar o sistema ele vai continuar e a gente precisa seguir a nossa vida? Eu achei a pergunta muito interessante porque dá pra gente aprofundar ainda mais esse tema aqui no nosso vídeo, tá certo? Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ative aí as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E já deixa o seu like aqui também nesse vídeo para que o YouTube possa propagar esta mensagem para os quatro cantos do mundo, tá certo? Então vamos lá, aqui para nossa análise, né? Através dessa pergunta, surgem duas questões aí que eu queria tratar com vocês. A primeira é a seguinte: em se tratando da criação de um antissistema, eu falei lá no vídeo anterior, mas eu falei superficialmente, leva tempo para você criar um novo sistema, tá bom? Leva tempo. Muitas das vezes, para você criar o seu próprio sistema, para você destruir o sistema vigente, leva décadas, né? Às vezes séculos. As coisas não são construídas de um dia para a noite, entende? Se a gente analisar a história das revoluções, a gente percebe que tudo começa com um início, né, com um germe, e aquilo vai florescendo ao passar dos anos. Por exemplo, a Reforma Protestante. Martinho Lutero não chegou ali e pregou ali as 95 teses porque ele observou os erros da Igreja Católica e vou fazer uma reforma aqui, né? Não, existiram outros reformadores, pretensos reformadores, antes dele. A voz desses antecessores, elas foram ouvidas, mas ninguém deu a relevância que eles queriam, né? Mas Martinho Lutero foi lá e conseguiu fazer o que ele queria fazer e, de certa forma, ele não conseguiu também prever os resultados das suas ações, né? E depois da Reforma Protestante, você tem aí o socialismo, o comunismo, a Revolução Francesa, você tem o iluminismo, o próprio nazismo também, né? Todas essas revoluções é o quê? É fruto da Reforma Protestante. Se você for ler principalmente ali as obras a história da ciência política, se eu não me engano, o título dos livros do Eric Voegelin, você vai observar isso aí. Ele menciona, né, que o resultado da Reforma Protestante foram justamente essas revoluções posteriores, né? Então perceba que muitas das vezes leva séculos para uma ideia que foi lançada entrar em vigência, certo? Por exemplo, no Brasil a gente tem a queda da esquerda política no Brasil, depois você tem a sua ascensão, queda em ascensão depois, né? Então o que acontece? A militância armada, né, antes de 64, queria implantar uma revolução aqui no Brasil, e aí houve aquilo que se chama de intervenção militar, né? E dentro dessa perspectiva, o que a gente analisa aí? A esquerda começou a estudar, né, as obras do Antônio Gramsci, né, e começou a fazer a sua revolução cultural. Ou seja, a esquerda ela não quis assumir o poder para implantar o socialismo no Brasil. Pelo contrário, eles foram ocupando vários espaços, tanto na mídia, nas universidades, nos órgãos de cultura, nos jornais e assim por diante. Então eles foram ali sucessivamente colocando a sua mensagem na cultura, né? E aí culminou no governo do PT, certo? Então perceba o seguinte, que para você criar um sistema leva tempo, certo? E ali, agora a gente voltando a falar da série, né? O
o Ji-hoon não teve tempo para criar uma superestrutura, entende? Não teve tempo. Isso acontece muito. Por quê? Porque as pessoas são imediatistas. E de certa forma as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, né, a mensagem ela é propagada com uma certa facilidade, então é quase que meio natural que as pessoas esperem que todas as mudanças estruturais dentro do âmbito político aconteça também de forma rápida e quase instantânea, entende? Então ali na série eu consegui observar isso porque eu já tenho uma estrutura de estudos sobre sociologia, psicologia, psiquiatria, história e assim por diante, né? Antropologia. Então quando eu assisti a série eu disse, nossa, tá aqui um personagem que tá querendo acabar com o sistema. E veja bem, lá no título, né, do vídeo anterior, eu até coloquei assim, ele não é um herói. Mas isso não quer dizer que a inspiração do personagem não seja genuína, certo? Eu acho muito genuíno. Até porque são jogos que colocam em dúvida ou colocam em completa descrença o valor da vida humana, né? Você vê ali que logo no primeiro episódio, aquele recrutador de pessoas, ele diz assim, ó, os seres humanos são lixos, né? Tem até no discurso dele, junto com o Ji-hoon, ele diz assim, olha, eu matei o meu próprio pai, eu puxei o gatilho e dei um tiro na cabeça dele, né? Então você vê que surgir um indivíduo que queira acabar com o jogo, toda inspiração que quer acabar com o mal, ele é genuíno, certo? Então existe esse elemento de inspiração genuína, de heroísmo do Ji-hoon, né? Mas aí é que tá, a seguidora pergunta o seguinte, mas Everton, então quer dizer que essa estrutura ela vai continuar, o que nós vamos fazer? Entende? Bom, o que nós iremos fazer? Veja bem, existem coisas que acontecem na sociedade, na política, por aí vai, né? Que nós não temos controle, tá bom? Nós não temos controle. E o mal do ser humano hoje é tentar manter o foco naquilo que ele não controla, certo? Eu que sou psicoterapeuta, atendo muitas pessoas que enlouquecem tentando controlar o que elas não podem controlar, entende? Isso não pode acontecer. E a minha cadela latindo bem na hora que eu estou gravando o vídeo. Mas vai ficar assim mesmo, não vou editar. Vamos continuar. Vocês vão ter que acostumar aí com ela latindo. Então vamos lá. Então, você nunca pode focar naquilo que você não pode controlar, certo? Se você não tem pelo menos uma ideia de como criar uma estrutura para mudar uma certa realidade, né? Vamos sair aqui do âmbito político, porque o âmbito político ele é complexo, certo? Vamos trazer a questão aqui para a vida pessoal. Vamos supor que você nasceu numa família que não é bem estruturada, que não tem uma religião, que não tem parâmetros morais e éticos para reger a própria vida. Mas aí você, através dos estudos, você começou a adquirir uma certa clareza sobre a vida, disse, não, agora eu preciso de uma religião, eu preciso formar a minha família, eu preciso educar bem os meus filhos, certo? Veja bem, por mais que você não tenha aquela capacidade, né, de mudar a sua família de origem, certo? Mesmo que você tenha essa capacidade, fazer isto é mais difícil do que você formar a sua própria família, certo? Então assim, imagina só, você tentando mudar o seu pai, você não vai conseguir. Entende? Eu acho muito difícil, eu não conheço um ser humano que, tipo assim, eu consigo mudar o meu pai, eu consigo mudar a minha mãe. É muito difícil porque dentro da escala hierárquica, os seus pais estão acima de você. Foram eles que te deram a vida. Então,
Dentro dessa ordem hierárquica, é você que deveria ouvir os seus pais, os conselhos dos seus pais. Idealmente, era para ser assim. Tá bom? Eu fiz até um vídeo falando sobre como se livrar de pais narcisistas, que eu falo sobre esse tema, né, de hierarquia. Né? Depois você vai lá no vídeo e assista, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, é mais fácil você formar a sua família, você se casar com seu marido, se casar com sua esposa, ter os seus filhos, e você criar o seu próprio sistema e viver dentro dele. Porque se você for viver no sistema criado pela sua família de origem, que se ela não é benéfica para você, que se não transmite virtude, então assim, é mais fácil você sair desse sistema e criar o seu próprio sistema, certo? A partir da criação desse seu sistema, quando você passa a viver dentro dele, possa ser que esse sistema agora influencie os seus pais, a sua família de origem. Eles podem olhar para você e dizer o seguinte: olha, nossa, olha que família interessante o Everton criou, né? Olha a disciplina, a religiosidade, a virtude. Eles podem até, se eles não tentarem fazer de tudo para sabotar a tua vida, né? Possa ser que eles se sintam inspirados, certo? Agora, você tentar entrar nessa estrutura familiar e tentar mudar ela, vai ser um gasto de energia vital, entende? Então, veja que dentro da nossa vida cotidiana, a gente tem que criar esses sistemas e viver dentro dele, certo? Esse é um ensinamento que eu adquiri com o professor Olavo de Carvalho. Disse, olha, mesmo que eu não consiga mudar a minha realidade, a realidade da minha família, então eu vou criar aqui meu próprio sistema. Vou dar um exemplo para vocês. Morando com a minha família de origem, antes de ser casado, né? Uma das coisas que a gente não tinha era o seguinte, ó, sentar à mesa, a família toda, e tomar um café, almoçar, jantar, e a gente não tinha isso. E eu achava muito bonito, às vezes, num filme, ou até na casa de algum colega, onde todo mundo sentava e se reunia e começava a conversar. Eu achava isso muito, muito legal, né? Eu achava muito benéfico. Veja, tentar introduzir isso na minha família de origem, nossa, deu um puta trabalho e eu não consegui. Eu não tinha força moral suficiente para mudar essa realidade. Então o que eu fiz? Me casei e com a minha esposa sentamos à mesa e almoçamos, tomamos café juntos e ficamos conversando. É isso que a gente faz. Entende? Então é dentro dessa perspectiva que você precisa criar o seu próprio sistema. Entende? Quando você tem... Agora na série, agora voltando novamente para a série, né? O Jin-Hoon não consegue fazer isso. Né? Ele levou apenas 2 anos para montar aquela estrutura muito fajuta, sabe? Aqueles mercenários, aqueles homens que ele contratou para vigiar aquele cara que seleciona as pessoas, né? Você percebe que ali a personalidade dos caras era muito imbecil, entende? É óbvio que aquilo ia dar errado, entende? E deu no que deu. Ele entrou lá no jogo e no último episódio ele faz aquele planejamento lá, ó, vamos deixar todo mundo morrer aqui porque sobra nós, e o que a gente faz? Pega os caras e mata os caras, entendeu? Ou seja, a tentativa de heroísmo falhou, né? E ele agora vai sacrificar pessoas. Então, você vê que ele ganhou, né, o prêmio da primeira temporada, usou o dinheiro dele para tentar criar esse sistema, falhou e no fim das contas ele não teve aquela mudança integral, entendeu? Aquela vocação, a vocação dele se mostra ainda muito incipiente, entendeu? Muito incipiente, ele não consegue atuar, né, plenamente com a sua vocação. Veja bem, o que ele poderia fazer, né? Ele saiu do jogo e ganhou toda aquela grana, né? Então, assim, idealmente, vamos supor que o cara passa por uma experiência dessa na realidade, né?
Vamos fazer esse exercício mental, vamos supor que isso realmente tenha acontecido. Bom, você observa que aquela estrutura é muito grande. Então, primeira coisa, acabar com aquela estrutura não é um trabalho de um homem só. É um trabalho de uma organização. Entende? Você mobilizar exército, mobilizar a polícia, mobilizar um sentimento coletivo de que aquilo acabe, tornar aquele evento conhecido, né? Na série você não tem nenhum movimento coletivo do seguinte, olha, queremos que acabe com os jogos. Você não tem manifestação, então, pô, como é que ia dar certo um negócio desse? Então, para ele, a única solução era o quê? Era entrar no jogo e usar as ferramentas do sistema para derrotá-lo. E é aquela coisa, ou você se corrompe pelo sistema, ou o sistema te engole. É isso que vai acontecer. Vamos trazer agora para nossa realidade. Se você quer mudar a realidade da sua família de origem, né, essa realidade ela vai te engolir. Então é melhor você criar uma nova estrutura, certo? Um novo sistema. É isso que vai fazer com que você viva bem a sua vida e futuramente essa estrutura ela vá crescendo a ponto de você começar a influenciar o seu meio. Entende? Então é mais ou menos isso. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Poderíamos aprofundar mais o tema, mas eu preciso da opinião de vocês também, tá certo? Então, comenta aqui embaixo, tira aí sua dúvida, faz alguma pergunta que eu vou também produzindo aqui vídeos me baseando na opinião de vocês, nos questionamentos de vocês e assim por diante, tá certo? E não se esqueça de também compartilhar, né? Se você achou interessante, né, essa análise, compartilha aí com seus amigos esse vídeo, né? Se inscreve aí no canal se você está chegando agora, curte aqui também este vídeo para que o YouTube divulgue cada vez mais aqui o nosso trabalho, tá certo, pessoal? É isso aí, tamo junto e até a próxima.